Quem é o Diego? Vai, fala aí, rapidinho. O Diego é um cara que começou a trabalhar com ciência da computação, largou tudo porque queria conhecer o mundo, foi viajar, foi ter outras experiências, voltou pro Brasil, voltou pro mercado, mas insatisfeito porque queria liberdade geográfica. E aí surgiu a ideia de fazer a agência em sociedade com meu irmão e hoje a gente tem a liberdade geográfica que a gente tanto queria. E detalhe, tem um perfil nas redes sociais que é o Na Placa. Sim, o blog foi Na Placa Blog. Ele Foi começou onde- na época do blog ainda, né? foi onde... É porque começou como um blog, na verdade. Uhum. O Instagram, ele veio depois. Ah, blog de viagem é tudo de bom, né? Eu já É. peguei várias dicas. Então, exatamente. Eu lembro que quando eu voltei eu fiz intercâmbio, né? 1 ano. E aí eu já viajava antes, fiz o intercâmbio. E quando eu voltei transformado, assim. Quer café? Não, obrigado. Eu voltei transformado. E Você fez intercâmbio pra onde? eu fiz em Dublin, na Irlanda. Ah, que delícia. E eu voltei transformado. E aí tinha um amigo meu, tem um amigo meu, o Bruno, que ele falou assim: eu tenho uma certeza na vida quando eu acordo, depois que eu voltei, que o Diego vai postar alguma coisa de viagem no Facebook, na época. Aí eu falei, putz, é verdade, eu postava o tempo todo. Eu via notícia, eu via uma frase inspiradora, eu postava. Eu via uma foto, eu postava. Aí eu falei, putz, se eu tô fazendo isso, e eu já tô criando essa certeza para as pessoas que me acompanham, que eu sempre tô falando de viagem, por que eu não falo das minhas viagens, ao invés de ficar falando da viagem dos outros? E aí eu falei, pô, vou começar a fazer o blog. E aí o fato de eu ter feito ciência da computação ajudou, porque eu fiz o blog eu mesmo, no WordPress, montei todo o layout, o design, montei o blog e comecei a contar minhas histórias. E aí foi aí que o blog surgiu. Nossa, e você já posta... Porque eu quando eu vou viajar, eu gostava daqueles blogs que colocava desde qual é a moeda no local, quanto vale, até dica de seguro, assim, de viagem. Eu sempre foquei muito nos conteúdos que eu produzia em passar as informações básicas e contar a minha experiência. Por que eu falo isso? Porque eu achava meio chato eu ficar contando a história da Torre Eiffel, sabe? Pô, você vai na Wikipédia, tem. Então eu não preciso ficar contando toda Do hora. ponto turístico, né? É. Eu não gostava de Agora- blog assim, eu gostava de blog prático. Exato. Então, tipo assim, o que é mais importante no meu ponto de vista? Eu queria dar a dica pras pessoas de, pô, vai pela fila no canto esquerdo que você vai ter uma vantagem ali pra pegar uma fila mais curta. Sim. Sabe? Então eu ia muito mais nessa linha do meu conteúdo do que na linha histórica. Ai, do que é. Porque você faz uma mençãozinha ou outra, né? Pra dar só um contexto básico. Mas eu não afundava muito nessa linha. Eu ia muito mais na experiência que eu tive e dicas práticas pra tentar facilitar a vida de quem tava lá, entendeu? Quem viu meu conteúdo ia viajar pra lá e queria ter algum tipo de facilidade. E você usava o TripAdvisor? TripAdvisor, nunca sei gostei. lá, como que fala? Nunca gostei de TripAdvisor. Ah, Nunca mas olha, eu gostei. já usei, já me salvou pra restaurante. Que meu tipo de viagem não vai muito na linha de restaurante. É, porque tem essa agora, né? Tem viagem gastronômica. Vai... Depois que eu fui aprender, eu falei, gente, Tem. eu viajo, todo mundo tem que comer, não existe viagem gastronômica. Não, existe rota É porque gastronômica. cada um tem um estilo, né? Eu costumo falar assim, quando você vai viajar, cada pessoa ela tem um estilo. Tem pessoa que gosta mais de se divertir. Quer ir pro bar, quer ir pra balada, quer ficar muito louco e o objetivo dela é essa, ela vai ficar feliz assim. Tem gente que gosta de ir pra tirar foto e postar no Instagram. Tem gente que gosta de ir porque quer comer comidas diferentes em restaurantes diferentes pelo mundo. Tem gente que gosta de ir pra conhecer pessoas diferentes e culturas diferentes e viver experiências únicas. Ah, essa sou eu. Eu também sou esse. Eu vou pra viver experiência Tanto única que a gastronomia, e pra pra conhecer mim, gente. faz parte de entender a cultura ali. Quando eu Sim, fui fazer sim. um trabalho voluntário na África do Sul, Nossa, que legal. chegou lá, tipo, os voluntários tudo comendo numa cozinha internacional que tinha lá, hambúrguer, coisas Batata que... frita. aquela coisa que todo mundo come. Eu não, eu ia lá pra trás na cozinha, perguntava pras Assim, o que que tem tiazinhas de lá, falava, diferente? ai, se não tem a comida de vocês aí que eu quero comer, que é tipo carne de panela. Aham. Aí o pessoal olhava e falava, tá, mas e você passa mal? Porque tem dessas também. Tem, Às vezes tem. o estômago, a pessoa Tem. não aguenta muito condimento ou muita pimenta. Sim. Falei, nem que eu me cague inteira aqui, eu vou ter que experimentar essa carne de Não, eu panela. sou E é desses maravilhosa. também, eu Só sou não podia desses. saber o que era. Eu não queria saber se era jacaré, não queria não. saber se era... Eu só queria comer a carne de panela. Não, eu já sou do que gosta de saber. Não, aí depois eu Quero pergunto, saber eu não no- quero Ah, saber você não antes, quer saber. porque Entendi, senão- pra não interferir. Pra não Entendi, interferir. entendi. Se bem que eu comi uma vez, foi carne de avestruz. Meu, tem gosto de estrogonofe. Tem umas coisas muito estranhas, né? Eu comi já também. Aí você come e você fala, cara, que da hora. Assim, E eu- nossa, é familiar? É, Você isso eu conhece esse precisei avestruz saber de algum antes. lugar? Né? Tipo, tipo, nossa, tem lá Conhece no Brasil. Porque eu tive que ver, porque eu tive que escolher no cardápio. Eu tava num restaurante. Mas quando eu não preciso saber, aí eu prefiro Então, não... mas sabe que a minha opinião?
eu acho que esse tipo de viagem, ele não é uma viagem gastronômica. Não, não é. Faz parte da experiência. Faz parte da experiência. É. Então, por exemplo, você vai pra Tailândia. Você vai comer você vai comer o espetinho de escorpião. Pô, é uma experiência gastronômica, mas é uma experiência. Você tá vivendo um pouquinho Pela do que cultura. é a cultura deles lá. Apesar que reza a lenda que a história do escorpião não é tão cultura assim. Virou mais moda do que... Enfim, mas eles comem insetos. Então você chega lá, você tem... É que nem na China. É, que nem na China, come cachorro, come um monte de coisa. E assim, teve uma vez que eu entrei numa discussão, um assunto polêmico. Eu entrei numa discussão no trabalho. Ah, o povo adora trazer assunto polêmico pro VED, né? É, Incrível, não, é. vai, fala. Aí entrei numa discussão no trabalho que uma pessoa chegou pra mim e falou assim: Diego, você comeria carne de cachorro? Aí eu falei assim: aqui não. Mas se eu estivesse na China, que é normal, eu experimentaria. Acho legal? Não. Mas eu experimentaria por uma experiência cultural. Porque no ponto de vista deles, é normal. Sim. Assim como pra gente a vaca É isso que eu ia falar. normal e pro indiano é um sacrilégio, entendeu? Então assim, eu achei meio hipócrita a gente falar assim, ai não, porque carne de cachorro não pode, mas a de vaca pode porque a tua cultura permite. Então assim, quando eu viajo, eu dou meio que uma desligadinha Mergulha. na minha cultura pra me abrir completamente pra cultura nova que eu tô conhecendo. Sim. Então, se faz parte da cultura, da gastronomia, esse tipo de coisa, eu vou experimentar. Assim como se eu for por um país que nem quando eu fui pra Turquia. Eu entrei na Blue Mosque, lá na Mesquita Azul, pra conhecer. E, é outra religião, a Islã. Eu tirei o tênis, eu ajoelhei. Eu segui a cultura dos caras. Sim. Respeitei a cultura dos caras, entendeu? É, que nem lá no Egito, eu tive que ficar de lenço no cabelo porque eu tava ruiva na época. E parece que eu era um alienígena. É. E olha que os caras moram no Egito, que tem várias teses de alienígena lá nas pirâmides, né? Eu passava, juro, o povo ficava assim, ó. Você era tipo assim, a iluminada chegou, ela, não, que a gente esperava. não, eu fiquei brincando que eu gosto tanto do Egito que eles estavam vendo em mim, tipo, um antepassado de Cleópatra, sabe? Um negócio meio assim, é nada. Eles olhavam e falavam, nossa, que bicho de outro lugar. E eu querendo ficar livre, leve e solta, mas também tive que mergulhar na cultura. Em Dubai também. Mas, Gi, sabe o que eu ia te perguntar? A gente tá falando de viagem e entrando até nesse assunto de nômade digital, eu acho muito interessante a gente explicar o que é o nômade digital, que isso não se relaciona necessariamente com pessoas que trabalham com viagens, e aí você pode trazer a sua experiência, e até a respeito de não necessariamente para fora do Brasil. Sim. Às vezes é você alugar casas diferentes. E assim, o digital... você pode ser um nômade digital com o conceito do nômade digital sem ser digital. Você pode, por exemplo, tem vários programas de trabalho voluntário ou de trabalho mesmo remunerado que você vai fazer uma coisa física. Tipo, eu vou trabalhar como um recepcionista de um hostel. Você trabalha um pouco, aí você trabalha uma temporada, você sai... vai para um outro lugar, trabalha com outra coisa, aí você vai e vira garçom em um outro lugar. Isso já é mais nômade, né? Isso é nômade. Apesar que muita gente, quando fala nômade digital, considera essas pessoas também. E elas não são digitais, elas estão ali trabalhando com outras coisas. Mas o nômade digital, ele é, basicamente falando, seguindo a risca, o termo, o nômade digital é o cara que tem a condição de trabalhar dentro do mundo digital. Então, e de qualquer lugar. Ele não tem nenhuma dependência do local só da físico, internet. Só da internet. Ele precisa da internet para poder exercer a profissão dele, trabalhar. Então, tem muitas pessoas que são programadores, por exemplo, e que não trabalham, que prestam serviço para uma empresa lá nos Estados Unidos. Só que ele está aqui no Brasil. E ele nunca vai para os Estados Unidos. Isso é o mais comum. Eu até falei no começo. Aí você fala assim, por que esse cara tá preso a uma casa, a um mesmo lugar no Brasil? Se ele repensar, talvez, até os gastos dele, ele consegue transformar essa vida dele e morar cada hora num lugar diferente, porque ele não tem dependência. Mas isso exige um nível de desapego que não é todo mundo que tem. Exige. Mas, ao mesmo tempo que você tem que ser desapegado, eu acho que assim, é o desapego mais físico. Sim. Da tua casa, da família, dos amigos. Mas você pode voltar. Amigos e família, você pode vir de novo. Tem muita gente que fala assim, mas eu não consigo ficar longe da minha mãe. Eu falo assim, você vai ver sua mãe quantas vezes por ano? Ela mora no interior. Eu vou só no Natal. Pronto, qualquer Então, lugar. por quê? Não, aí nesse sentido, entendeu? sim. Então, assim, a galera às vezes se apega a isso e fala assim, eu não vejo, eu não vou conseguir ficar longe da minha mãe. Pô, você fica 10 meses longe da sua mãe. Sim. Sabe? Então, é uma questão muito mais de quebrar alguns paradigmas do que... Entra uma coisa que dificulta, que é a realidade de muita gente, né? Eu acho que é o que me brecaria.
Família. Tem como ser um nômade digital com família? Porque aí que é foda, né? Ele ficar levando os filhos pra cima e pra baixo, questão de educação, a rede de apoio que é da família. Difícil. É impossível? Não é, dá pra fazer. Mas aí sim eu te falo que o desapego é muito maior. Quando você tá sozinho ou você tá casado só, com um parceiro ou uma parceira, dá pra conversar e dependendo do ramo de cada um, dá pros dois seguirem junto. Tem muita gente que faz isso. Né? E tá ficando cada vez mais popular. Galera monta um motorhome e pé na estrada e trabalha de qualquer lugar. Ainda com o Starlink lá do Elon Musk, você tem internet em qualquer lugar. Né? Então tem muita gente comprando o Starlink e se aventurando nessa vida porque tem condições de trabalhar. Em casal ainda é bem possível. Quando você tem filhos, aí entra muito mais complexo. Até porque, assim, eu não tenho essa experiência, então eu não posso falar com muita propriedade. Eu não tenho filhos. Mas eu imagino que você tem a parte toda de educação, como é que você vai trabalhar. Mas você teve que abdicar disso? Você quer ter filhos ou não? Assim, não... Falar que eu não quero, eu acho muito forte. Mas não é algo que eu penso, assim, que eu, putz, eu quero ter, sabe? Não, tem muita gente que tem o desejo, né? Você, eu quero ser pai. Nunca é uma coisa que... Eu sou a louca. Que passou... Meu sonho ser mãe. Aí meus planos giram em torno disso. Uhum. Você... Por isso que eu falo que exige um pouco de desapego desses sonhos, dessas decisões que a gente toma lá atrás e caminha em... Eu acho que a palavra que faz mais sentido pra mim, nesse sentido, não é nem desapego, é prioridade. Também. Quais são as suas prioridades? Verdade. Você tem as suas prioridades. Então, assim, sua prioridade é ser mãe. No fundo, a prioridade da tua vida, por mais que você queira viajar, que você queira fazer 1000 coisas, a sua prioridade é ser mãe. Então, você vai focar nisso. Você vai ter que repensar todas as suas atitudes em torno disso. Tipo assim, putz, eu quero ser mãe. Mas eu quero viajar. Mas será que isso vai impactar? Ou até quanto eu tô disposta a adiar isso pra fazer outra coisa? Então, assim, é muito uma questão de entender as prioridades e focar nas suas prioridades, entendeu?